Pessoal, aqui eu vou trazer os exemplos que eu coloquei lá nos slides. Então, eu vou explicar aqui detalhadamente para que vocês consigam compreender melhor. Então, é a subtração com números racionais. Então, como é que eu resolvo a subtração de números racionais? Eu repito a primeira e adiciono o oposto da segunda. Então, nessa minha expressão aqui de fração, eu tenho menos 7 sobre 3 menos 1 sobre 6. Então, o que diz a regra? A regra diz que eu repito a primeira, menos 7 sobre 3, e adiciono com o oposto da segunda, que é adicionar e somar. Então, se aqui está menos, aqui vai ser mais. E aqui vai ficar mais 1 sobre 6. Pronto. O que eu faço aqui? Denominadores diferentes, o que eu faço? Tiro o MMC de quanto? 3 e 6. Então, tiro o MMC de 3 e 6. Qual é o primeiro número que eu multiplico? 3 e 6. 3 e 6, então é o 2, né? 3 dá por 2 não dá. Então, repito. E o 6 dá por 2, que dá 3. Ficou o quê? 3. 3 dá por ele mesmo, que dá 1, que dá 1. Então, aqui eu multiplico. 3 vezes 2 vai dar 6. Então, meu denominador aqui de 3 e 6 vai dar 6. Então, aqui eu repito. Então, quantas frações eu tenho aqui? 2. Então, vai ficar 6. E aqui vai ficar 6. Então, tem 2. Então, para mim achar o resultado dos numeradores, eu divido o primeiro, que é dividido por esse, e multiplico por esse. Então, 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 7 vai dar menos 14. Eu repito o sinal, menos 14. 6 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes 1, mais 1, né? Então, aqui não precisa colocar o mais, porque aqui já tem mais. Então, mais 1. Então, aqui eu apenas repito. Os denominadores já são iguais, apenas repito os denominadores. E faço a soma ou subtração dos numeradores de acordo com o sinal. Então, menos 14 com mais 6, repita o sinal do maior e subtrai. Qual é o sinal do maior? Menos. Então, 14 menos 1 vai dar 3. Então, se lá na adição diz que é a soma, eu repito a primeira e somo e adiciono o oposto na segunda. Então, se aqui deu menos 3 sobre 6, qual é o oposto da minha fração de menos 13 sobre 6? Qual é o oposto dela? Então, vai ser 13 sobre 6, que é o oposto, tá certo? Nesse segundo exemplo aqui, eu vou transformar esse número decimal em fracionário. Como é que eu faço? Eu apenas repito, igual, então, 8,5 em meu número inteiro de 8,5 é o quê? 85, não é isso? 85. Para mim saber meu numerador, eu tenho que ver quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula. De 8,5, quantas eu tenho? 1, então vai ficar 10. Se fosse 2, 100, 3, 1000, e assim sucessivamente. Se eu sei que lá na minha regrazinha da subtração, eu repito o primeiro número e adiciono o inverso da segunda. Se eu tenho menos aqui, vai ficar o quê? Mais. Então, o 2,3 inteiro vai ficar o quê? 23, não é isso? 23. Quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula? 1. Então, vai ser 10. Observe que meus denominadores são iguais. Então, se meus denominadores são iguais, então eu apenas repito o denominador e somo os numeradores em cima, que vai dar igual a quanto? 85 mais 23 vai dar igual a quanto? A 108, não é isso? E se eu quiser deixar esse 108 em forma de número decimais, como é que eu faço? Mesma coisa. Então, eu olho para o meu denominador e coloco uma vírgula bem aqui, porque eu não tenho nenhum número depois do meu denominador, que é o que? 10. Então, se eu olho para o meu numerador, que é o de cima, se eu fosse colocar a vírgula nesse meu numerador de 108, ficaria onde? Ficaria entre o 0 e o 8, então ficaria aqui. Então, esse número 108 sobre 10, em forma de número decimal, ficaria 10 sobre 8, certo? Que é a mesma coisa de
de 108 sobre 10, em forma de número decimal, tá certo? Esse terceiro exemplo, trago para vocês, o último slide lá que eu mostrei, é uma subtração e uma adição de números fracionários. O que diz lá no slide? Que primeiro, eu não tenho necessidade de ter um parêntese em uma adição e subtração. Por quê? Porque os números já acompanham o número, né? Está certo? Então, eu sei que aqui menos 9 sobre 2 é a subtração, eu sei que mais 5 sobre 3 é a adição. Então, eu apenas aqui observo, tiro o MMC dos denominadores, que é 2 e 3, tiro o MMC. Qual é o primeiro número primo que eu posso multiplicar por esse aqui? É o 2, né? Que por 2 vai dar ele mesmo, e repito o 3. Qual é o número que eu posso multiplicar o 3? Por ele mesmo, né? Dá 3, repito 1, e 3 por 3 vai dar 1. Multiplica aqui, 3 vezes 2 vai dar igual a quanto? 6. Então, achei meus denominadores. Quantas frações eu tenho aqui? 2. Então, vai ficar 1. Qual é o resultado do meu IMC? 6. Então, para me achar os valores dos numeradores, eu multiplico a primeira fração, eu divido a primeira fração pelo numerador e multiplico pelo denominador. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes 9 vai dar quanto? 27, né? 27. Venho para a segunda. 6 dividido por 2 vai dar 3. Perdão, 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 5 vai dar 10. Então, apenas, meus denominadores são iguais. Então, repito o denominador que é 6. E em cima eu faço o jogo de sinal. Sinais diferentes, menos 27 mais 10 vai dar o quê? Repito o sinal do maior. Repito o sinal do maior e subtrai. Vai dar quanto? 27 menos 10 vai dar quanto? 17. Então, a minha fração vai ser igual a de menos 17 sobre 6. Não dá para simplificar. Então, para aqui. Bem, pessoal, então essa foi a explicação do conteúdo. Essa explicação aqui está bem semelhante às atividades, tá certo? Então, as atividades vão estar disponíveis nas planilhas. Na resolução da atividade, a dúvida que vocês tiverem, pode me procurar no privado que eu estarei à disposição, tá certo? Nesse segundo exemplo aqui, eu vou transformar esse número decimal em fracionário. Como é que eu faço? Eu apenas repito, igual, então, 8,5 em meu número inteiro de 8,5 é o quê? 85, não é isso? 85. Para mim saber meu numerador, eu tenho que ver quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula. De 8,5, quantas eu tenho? 1, então vai ficar 10. Se fosse 2, 100, 3, 1000, e assim sucessivamente. Se eu sei que lá na minha regrazinha da subtração, eu repito o primeiro número e adiciono o inverso na segunda. Se eu tenho menos aqui, vai ficar o quê? Mais. Então, o 2,3 inteiro vai ficar o quê? 23, não é isso? 23. Quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula? 1. Então, vai ser 10. Observe que meus denominadores são iguais. Então, se meus denominadores são iguais, então eu apenas repito o denominador e somo os numeradores em cima, que vai dar igual a quanto? 85 mais 23 vai dar igual a quanto? A 108, não é isso? E se eu quiser deixar esse 108 em forma de número decimais, como é que eu faço? Mesma coisa. Então, eu olho para o meu denominador e coloco uma vírgula bem aqui, porque eu não tenho nenhum número depois do meu denominador, que é o quê? 10. Então, se eu olho para o meu numerador, que é o de cima, se eu fosse colocar a vírgula no meu numerador de 108, ficaria onde? Ficaria entre o 0 e o 8, eu ficaria aqui. Então, esse número 108 sobre 10, em forma de número decimal, ficaria 10 sobre 8, certo? Que é a mesma coisa de 108 sobre 10, em forma de número decimal, tá certo? Esse terceiro exemplo, trago para vocês, o último slide lá que eu mostrei, uma subtração e uma adição de números fracionários. O que diz lá no slide? Que
Primeiro, eu não tenho necessidade de ter um parêntese em uma adição e subtração. Por quê? Porque os números já acompanham o número, né? Está certo? Então, eu sei que aqui menos 9 sobre 2 é a subtração, eu sei que mais 5 sobre 3 é a adição. Então, eu apenas aqui observo, tiro o MMC dos denominadores, que é 2 e 3, tiro o MMC. Qual é o primeiro número primo que eu posso multiplicar por esse aqui? É o 2, né? Que por 2 vai dar ele mesmo, e repito o 3. Qual é o número que eu posso multiplicar o 3? Por ele mesmo, né? Dá 3, repito o 1, e 3 por 3 vai dar 1. Multiplica aqui, 3 vezes 2 vai dar igual a quanto? 6. Então, achei meus denominadores. Quantas frações eu tenho aqui? 2. Então, vai ficar 1. Qual é o resultado do meu IMC? 6. Então, para me achar os valores dos numeradores, eu multiplico a primeira fração, eu divido a primeira fração pelo numerador e multiplico pelo denominador. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes 9 vai dar quanto? 27, né? 27. Venho para a segunda. 6 dividido por 2 vai dar 3. Perdão, 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 5 vai dar 10. Pronto, apenas. Meus denominadores são iguais. Então, repito o denominador que é 6. E em cima eu faço o jogo de sinal. Sinais diferentes, menos 27 mais 10 vai dar o quê? Repito o sinal do maior. Repito o sinal do maior e subtrai. Vai dar quanto? 27 menos 10 vai dar quanto? 17. Então, a minha fração vai ser igual a de menos 17 sobre 6. Não dá para simplificar. Então, para aqui. Bem, pessoal, então essa foi a explicação do conteúdo. Essa explicação aqui está bem semelhante às atividades, tá certo? Então, as atividades vão estar disponíveis nas planilhas. Na resolução da atividade, a dúvida que vocês tiverem, pode me procurar no privado que eu estarei à disposição, tá certo?